o cristianismo no mundo irá passar por uma grande mudança. God says you are righteous. So let me give them hope. Quando eu voltei de Seul para a minha cidade natal, não tinha nada para fazer. Então eu li vários livros. Acho que eu li quase todos os livros da cidade. Pegava emprestado com alguém e madrugava lendo esse livro. Li muitos livros. Vejo que os livros que eu li naquela época me ajudaram muito no meu ministério. Antes de eu pregar a palavra, eu costumo escrever o seu contexto no papel. Quando eu escrevia, por vários momentos, eu achava legal juntar esses textos e montar um livro. Depois disso, nós tivemos a ideia de publicar livros, e meu primeiro livro foi O Segredo do Perdão de Pecados e Como Nascer de Novo. Eu me encontrei pela primeira vez com o Pastor Park em 1986. E me lembro que o primeiro livro publicado pelo Pastor Park foi O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Esse livro foi feito por sermões que o pastor deu em um ginásio de Busan. Esse livro foi vendido mais de 1.300.000 exemplares. Uma grande surpresa na época. Os nossos próprios ministros da missão ajudaram a publicar vários livros. E eu mesmo incentivava outros bons pastores para publicarem seus livros. Assim, temos livros de vários pastores. Desta forma, os livros foram sendo lidos cada vez mais. A partir de 2001, comecei a escrever muitos livros sobre a educação emocional para jovens. Fiquei muito feliz, pois esses livros realmente foram úteis na vida dos jovens. Em setembro de 2019, eu estava passando por um momento muito difícil. Ensino jovens na universidade e passar teorias que eu conheço é muito fácil. Hoje eu tenho 20 alunos viciados em jogos e jovens que estão desesperados por não conseguir boas notas. E assim eu queria achar alguma forma para ajudar a trocar o coração deles. Eu queria procurar alguns livros relacionados ao mundo do coração. Então eu entrei no site Livros Online e busquei a palavra coração. O primeiro livro que apareceu foi o livro Diante do Campo do Coração. O autor do livro para mim não importava, porque eu já tinha gostado muito do título. Pensei que se eu lesse uma vez esse livro, eu poderia dizer palavras para que os jovens pudessem trocar os seus corações. O meu objetivo era de falar algo impactante aos corações deles. E aos poucos, comecei a utilizar o conteúdo do livro aos meus alunos. E eu vi que os olhares deles começaram a mudar. E eu pensei, preciso conhecer mais detalhadamente. E no final do livro, mostravam os outros livros que o autor Pastor Park escreveu. E eu encomendei todos eles. Pensei, nossa, é a primeira vez que eu compro séries completas de um mesmo autor. Em dezembro do ano passado, eu fui assistir o Cantata de Natal. Pensei que seria mais uma cantata como qualquer outra. Então, sem muitas expectativas, eu fui assistir. Mas assistindo no anfiteatro da emissora de TV KBS, a apresentação foi muito emocionante. E depois de finalizar a apresentação, ele começou a dar mensagem de Natal.
E na hora, eu pensei, é o autor do livro que eu li. Como ele está aqui? Fui até onde ele estava e fui como leitor, indo atrás do autor. E queria dizer, pastor, eu li o seu livro e gostei muito. E através daquele livro, eu percebi que o pastor Park tem algo diferente na vida de fé. Dentre tantos livros de tantos pastores, por causa do livro do pastor Park, eu pude ganhar olhos para ler a Bíblia e conhecer a verdade. Por isso agradeço muito a ele. O desenvolvimento da mídia é o principal motivo da juventude não ter interesse em livros atualmente. Porque as pessoas estão acostumadas com as telas e os jovens não estão mais acostumados com livros. Então, também ficamos pensando em como fazer os jovens terem o hábito da leitura. E a educação emocional é isso. É como dar leite a um bebê. Porque um bebê tem que mamar. Não pode comer o arroz direto. Antes de introduzir a comida sólida, tem que dar uma papinha. E é assim que a educação emocional trabalha. Os meus livros são parecidos em conteúdos. O mais famoso é O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Continuamente eu publicava meus livros e começou a aparecer pessoas que concordavam com o conteúdo do meu livro. E esses começaram a me ajudar. E meus livros começaram a vender. Porém, o mais importante é que apareceram pessoas que foram transformadas com a leitura dos meus livros. E agora, toda vez que surge um tempinho, quando eu preparo uma pregação, normalmente já tarde da noite, eu escrevo. E assim vou juntando e num ano consigo montar vários livros. Eu estava lá, escutando a mensagem dele. Aquilo tocou meu coração. Percebi que o que o pastor pregou era muito diferente das outras igrejas evangélicas que eu conhecia. Para mim, as igrejas só queriam lucrar com algo e eram corrompidas. Nas outras igrejas que eu tinha frequentado, escutei vagamente sobre Deus. Mas o pastor Park me apresentou um Deus verdadeiro que está na Bíblia. Ele pode conversar com um presidente, falar com um mendigo na rua ou com qualquer pessoa. Ele trata todo mundo como se fosse alguém que Deus permitiu para ouvir o evangelho. E eu fiquei impressionado e perguntei para ele: como que ele consegue ganhar o coração de todas as pessoas que se encontraram com ele? Qual era o segredo? Porque ele sempre ganhava o coração de todos eles. E aí comecei a analisar e percebi que o segredo era a humildade dele. Quando o pastor Park conversava com alguém, ele fazia de coração e ele vive para isso. Então eu posso dizer que sempre que ele conversa com alguém, ele conquista as pessoas e ganha o coração. Olá! Olá! O senhor veio! Obrigado! Olá! Olá, pastor. Oi. Ele está vindo sempre, conforme prometido. Muito obrigado! Até logo. Pastor, ele está no exército. Quando você se forma? Faltam só 6 meses. Legal! Até logo! Olá! Venha cá, minha filha. É a minha filha mais velha. Ela está na faculdade e está namorando. Mas ela está confusa e ela quer conversar com o senhor. Ah, sim! Vamos marcar um horário. Pode marcar com o evangelista Samuel. Obrigado. Obrigado! Olá! Como está de saúde? Eu estou curada, pastor. Obrigada. Ah, que bom!
O nosso curso de educação emocional deu-se início no ano de 2012. Mas antes desta data, em 1995, ensinávamos esses contínuos de educação emocional para os jovens da igreja. O instituto foi fundado a pedido do pastor Park, e assim, oficialmente se iniciava este trabalho. Em 2015, a legislação da Coreia do Sul assinou uma lei que aprovou a educação emocional direcionada para estudantes, funcionários públicos, militares e policiais. Nesta lei consta que todos devem receber esta nova educação. Com a lei aprovada, a educação emocional que oferecemos se tornou uma necessidade do governo e nós começamos a ministrar as palestras em escolas, bases militares, academia de polícia e para funcionários públicos. Nós registramos o Instituto em 2012 e agora em 2020 estamos capacitando e formando palestrantes em mais de 100 países e atualmente já são mais de 9 milhões de beneficiados. E não somente isso, muitos presidentes estão nos procurando com interesse nas palestras. O pastor viveu somente pelo Evangelho. E o resultado foi que ele pregou para todos nós, e até para mim. E agora eu estou vivendo uma vida muito feliz dentro do Senhor. Pastor, numa época tão difícil, o Senhor não ficou preso nas dificuldades do mundo. Muito obrigado por ter vivido somente pelo Evangelho. O resultado disso não foi que somente eu escutei o Evangelho e recebi a salvação, mas eu também posso fazer muitos trabalhos dentro da missão. Muito obrigado por me permitir viver uma vida pregando o Evangelho. A World Camp surgiu através das senhoras coreanas que vivem nos Estados Unidos. Elas se casaram com os americanos e os filhos, frutos desses casamentos, estavam causando muitos problemas. As mães são coreanas e os filhos são bem americanizados. Então, sempre tinha conflitos entre eles, porque mesmo que as mães tentassem resolver, elas não sabiam bem o inglês e não conheciam bem a cultura americana. E uma dessas senhoras que tinha sido bem-sucedida nos Estados Unidos como contadora, não teve sucesso em criar bem o seu filho. E por causa desse problema do filho, ela se encontrou com o pastor Park e pediu ajuda para ele. Disse que o filho andava armado, usava drogas e que desse jeito seu filho até poderia morrer. Devido a esse medo no coração dessa mãe, ela ligou para o pastor Park. Ele, atendendo essa ligação, disse: mas eu estando aqui na Coreia, como poderei ajudar seu filho? Eu posso mandar meu filho para a Coreia, pastor. Ah, então pode mandar. E esse filho veio para a Coreia e ficou 1 mês com o pastor. E aí esse jovem foi transformado. Voltando aos Estados Unidos, ele estava transformado aos olhos das pessoas. E vendo essa mudança, as outras mães perguntaram como ele mudou desse jeito. Ele tinha ido para a Coreia, então quero mandar o meu também. Assim, no primeiro ano iniciamos com um jovem, no segundo ano com 28 jovens e no terceiro 58 jovens. Após anos, 500 jovens chegaram a visitar a Coreia. Em seguida, estabelecemos a IYF em 2001 e foi disponibilizada a oportunidade de conduzir os jovens do mundo inteiro para a esperança. Esse foi o grande início. A transformação de uma pessoa é a mudança no seu coração, pois quando uma pessoa está obcecada num pensamento, é impossível de haver mudança.
Mas quando o coração muda, o pensamento também muda. E se o pensamento muda, a atitude também muda. Por isso, na IYF, quando muda de coração, há conversão do pensamento. Nesse momento, dizemos que tal jovem se transformou. Muitos jovens estão vivendo uma nova vida. Olá, eu sou o pastor Kyung Won-jo e fui missionário em Gana. E minha família é formada por minha esposa, Young-suka, e a minha filha, Eun-jo, que se casou e foi enviada como missionária para o Quênia. O pastor Oksu Park me disse, vamos realizar um acampamento na África. E o pastor Oksu Park disse para pedirmos a isenção de vistos depois da parceria. Quando eu escutei isso, eu fiquei bem assustado. Nossa, será que eles vão realmente conceder essa isenção? Mas aceitando a palavra do pastor, eu disse, ao ministro da Juventude, olha, temos aproximadamente 400 pessoas que vêm de fora. Vocês poderão não conceder essa isenção dos vistos? E daí esse ministro ficou, muito feliz e disse, olha, embora eu não possa te dar dinheiro, mas isso, eu arrisco o meu cargo de ministro para fazer para você. Foi em 2012, quando fizemos um acampamento mundial em Gana. A primeira dama do país havia participado e ela deu a mensagem de felicitações e falou sobre união naquele dia. O presidente nos recebeu em pé e após nos cumprimentar com um aperto de mãos, um a um, ele disse para que sentássemos. Ela disse, eu me encontrei com o pastor Park, que é o fundador da IYF, e ouvi a palavra de Deus por meio dele. Obtive uma grande transformação em meu coração. O senhor presidente, ele disse, a partir de agora é o momento do pastor. E nessa hora, o pastor disse que lhe havia trazido um presente. Normalmente presente é algo material, Então o senhor presidente começou a procurar com um olhar. Então o pastor disse, esse presente são as sopranos do Coral Graças que já apresentaram perante muitos presidentes. Hoje elas irão apresentar canções de Gana. Assim elas cantaram 2 canções de Gana. E o senhor presidente, que estava semi-deitado devido ao incômodo, acompanhou as canções cantarolando e ficou muito contente. E depois ele disse, eu estou muito mal de saúde e, embora eu esteja recebendo tratamento, mas eu não posso me garantir. Se muito, acho que vou viver no máximo 5 dias. Eu creio em Deus, vou na igreja, e o povo diz que eu sou um presidente que tenho a verdadeira fé. Portanto, tenho uma preocupação em meu coração, pois eu também sou ser humano. Por isso, o pastor imediatamente, lhe perguntou, senhor presidente, por que o senhor acha que tem pecado? Porque eu peco. Não é por isso que temos pecado? Não, excelentíssimo. Não existe nenhum país neste mundo que a pessoa decreta o seu próprio pecado. Quando uma pessoa comete algum pecado, é o juiz que decreta. Excelentíssimo, por acaso o senhor já viu a sua sentença? E o pastor, ele prosseguiu contando muitas histórias, e a principal delas foi a história da Hyundai, Quando o primeiro CEO, o senhor Jung Ju-yeon, quando ele visitou a fábrica de Ulsan, um funcionário que estava varrendo o pátio, ao ver o CEO ali descendo do carro, o saudou bem alto. Seja bem-vindo, senhor! E então,
presidente, né, se aproximou desse funcionário que estava identificado como Mr. Kim no crachá, mas disse: "Bom trabalho, gerente Kim", né, tocando no ombro dele. E imediatamente aquele funcionário era novato na empresa, né? Por isso ele disse: "Senhor presidente, eu não sou gerente, mas sou um funcionário novato." Então, o presidente lhe tocando nos ombros, tocando no ombro dele, disse: "Nessa empresa, se eu digo que você é gerente, é gerente." Por isso, a partir daquele dia, né, esse funcionário se tornou gerente. O pastor Park, contando essa história, ele disse: "Senhor presidente, se o senhor disse para uma pessoa ser um ministro da juventude, então ele vai se tornar um ministro." De igual forma, Deus disse ao senhor John Atta Mills: "Você é justo." Então ele respondeu: "I am righteous." Deus falou que o senhor é santo. Aí ele levantava o braço e falava: "I am sanctified." E assim, aceitou o evangelho e disse: "Pastor, agora eu quero descansar com essas palavras dentro do meu coração." Pastor, muito obrigado. Eu era uma pessoa que estava sofrendo por causa dos pecados e vivia sem esperança. Agradeço muito pelo Senhor ter se tornado o pai da minha família e o vô da minha filha. Todo o nosso futuro está dentro da missão Boa Notícia, dentro de Deus e dentro do pastor. Nós realizamos o seminário bíblico em todos os países do mundo. Já fomos pelas selvas da África, para deserto, para países como Índia, China e a Rússia também. Quando ficamos sabendo que tinha um bairro de Harlem que tinha muitos criminosos e drogados, nós decidimos realizar um seminário bíblico em Nova York. Antigamente, tinha algumas igrejas grandes em Harlem. Mas hoje em dia, somente vão à igreja entre 50 a 100 pessoas. Então nós alugamos uma capela e começamos a evangelizar para essas pessoas em Harlem. Quando fomos pela primeira vez para Harlem e visitamos a casa dos viciados, eles ficaram surpresos e nos perguntaram se a gente tinha ideia de onde estávamos e que não deveríamos estar naquele lugar. Mas nós não ligamos. Fomos e pregamos o evangelho. Cantamos e vimos que Harlem começou a mudar. Quando estávamos lá, sentimos que enquanto pregávamos o evangelho para os viciados, eles ficavam muito emocionados e agradecidos. Viam e ouviam a palavra e mudavam. Então nós alugamos uma casa em Harlem para fazer o seminário bíblico 1 ou 2 vezes por ano. E sempre que o seminário acontecia, a capela ficava lotada. O clima ruim desaparecia e as pessoas recebiam a mudança. Hoje em dia, quando vamos para lá, vemos as pessoas falarem que Harlem mudou desde que eu cheguei e que é limpo e tranquilo. Eu fico muito feliz ao saber que todos estão em paz e testemunhando como foram perdoados e mudados. Como não conhecia muito bem o lugar, nós costumávamos visitar durante o dia. Eu não fui evangelizar de casa em casa. Eram jovens que distribuíam folhetos para as pessoas que usavam drogas. Mas, às vezes, elas se assustavam. Muitas perguntaram se sabiam onde estávamos para estarem ali. Mas os jovens sorriam e pregavam o Evangelho de Jesus. E depois convidavam para o seminário bíblico. Quando 1 ou 2 pessoas apareciam, o clima em Harlem já mudava. Então, quando vamos a uma aldeia indígena nos Estados Unidos,
uma região como Vladikavkaz na Rússia ou um lugar como Hallen e vemos que a mudança aconteceu, ficamos muito felizes e gratos. Hoje, quando estou pastoreando, muitas pessoas são transformadas e perdoadas por seus pecados. E quando eu vejo que elas mudaram, fico muito feliz. É muito estranho dizer que isso é um trabalho. Penso que não existe trabalho melhor que o de um pastor. Por isso, trabalho com alegria. Olá, meu nome é Terry Henderson, sou pastor da Igreja Boa Notícia de Nova York e também sou secretário-geral do Congresso de Líderes Cristãos, do CLF. Quando eu encontrei pela primeira vez o pastor Oksu Park, aquele foi o dia onde não somente a minha vida mudou, mas as vidas de toda a minha família mudaram também. Quando tinha 19 anos, eu entrei no seminário da Missão Boa Notícia na Coreia do Sul. E naquele tempo, o meu pai estava preso em vários vícios e em apostas, drogas e outros. E meu irmão também estava envolvido com gangues, vendia drogas e muitos problemas estavam vindo. Enquanto eu encontrei o pastor Oksu Park, ele olhou para mim e silenciosamente escutou todos os meus problemas, tudo o que eu estava explicando para ele. Ele sorriu e olhou para mim e disse: "A razão do seu pai e seu irmão estar assim é porque eles ainda não se encontraram com Jesus. Minha mãe e meu pai tiveram problemas por anos, desde que se casaram. Mas através das pregações do pastor Park, comunhões e através da condução do pastor, a minha família está unida até agora. E agora eu, meu irmão e meus irmãos mais novos, todos nós temos família, casamos e temos filhos." Se perguntar o que o pastor Park significa para mim, ele é mais do que uma figura de um pai. Ele é quem Deus usou para salvar cada um da minha família. E quando eu penso sobre isso, sou grato porque o mundo será capaz de ver um pouco mais do pastor Park que eu conheci. Eu cheguei ao Brasil no dia 15 de janeiro de 1998. O Brasil tem a metade do terreno e a metade da população da América do Sul. É o quinto maior país do mundo. Na missão, primeiro o pastor Yongzeri foi enviado para o Paraguai. Depois foram enviados para o Peru e outros países. Mas no Brasil, mesmo sendo a metade da América do Sul, ainda não tinha nossa missão. Um dia o pastor Park me disse: "Compre uma passagem da Korea Air." Era uma época que a Korea Air voava para São Paulo e fazia escala em Los Angeles. Então o pastor Park disse: "Lá existem muitos imigrantes coreanos que utilizam a Korean Air. Então, dentro do avião, converse com eles e pregue o evangelho para eles. Vão te ajudar com um lugar para ficar e com a sua casa." Um outro pastor perguntou: "Pastor Park, posso acompanhar o pastor Josequim? Alugar uma casa primeiro e depois levar a família?" E o pastor Park disse firmemente: "Eu agradeço, mas não faça isso, porque é Deus. Quem vai ajudar o pastor Josequim? Deus já preparou tudo." Eu pensei: Deus, eu não conheço ninguém, não sei falar o idioma e também não sei o que fazer. Mas Deus, através do pastor, me deu uma palavra, uma promessa que entrou no meu coração e eu não tive mais medo. Claro que fiquei preocupado. Eu não sabia o que teria que fazer lá, mas aquela palavra me trouxe a fé. Deus já preparou tudo. Essa confiança surgiu dentro do meu coração. Mais do que tudo que eu fiz em 22 anos, as pregações do pastor que transmitimos foram muito mais eficientes. Pelas transmissões, pelas pregações do pastor,
nos conectamos com 100 mídias e antes não tínhamos ninguém, mas agora temos 100 jornalistas que esperam e publicam nossas notícias. Desta vez, transmitimos por 3 vezes ao vivo. Foi muito incrível. Os que escutaram as palavras do pastor tornaram-se fãs. Sinto que Deus trabalhou mais nesses 3 meses, através do pastor, do que tudo que eu fiz nos últimos 22 anos. Pensando nisso agora, Deus me enviou apenas para ver aquilo que Deus já havia preparado. Na verdade, no início eu me esforcei muito, porque não queria decepcionar a nossa missão que havia me enviado. Então, eu me dediquei, mas não deu certo. E não dando certo, percebi que não era pelo meu esforço, mas Deus queria fazer por meio da sua promessa e da igreja. Eu tive este sentimento, mas foi incrível porque desta vez eu não fiz nada. Eu só procurei a emissora de TV porque a igreja pediu. E por outros países estarem transmitindo, eu pedi para fazer e eles fizeram. O diretor, ao escutar a palavra do pastor, gostou muito e disse que queria fazer um documentário sobre ele. Nem sabíamos o que era um documentário, mas o diretor de produção propôs isso. Eu sinto que estou vivendo um sonho, porque isso era impossível de acontecer. Realmente, desta vez, eu, passando por tudo isso, senti que eu não fiz nada. Seguindo a promessa de Deus, conforme a orientação da igreja, descobri tudo o que Deus havia preparado. Eu sou o pastor Josequim, estou missionando em São Paulo, Brasil. Eu tenho 59 anos. O nome da minha esposa é Esteli. Eu tenho um filho e uma filha e eu tenho 4 netos. Pastor, eu sou muito feliz. O trabalho de pregar o evangelho era algo muito difícil no meu coração. Assim como Esther pôde salvar uma nação, depois que Mordecai libertou o coração dela, que estava preso nas situações e pensamentos, foi por meio de Mordecai que Esther se libertou. Na minha vida também eu tenho o Senhor que batalha pela fé e me liberta dos meus pensamentos. E agora sou utilizado para resgatar o Brasil e os países que falam o português. Eu conheci o Senhor por meio de uma transmissão e por isso, hoje mesmo da pandemia, sou muito abençoado. Pastor, sou muito grato por até os dias de hoje preservar o Evangelho e pregar para nós. Muito obrigado. Obrigado. Eu não me lembro bem a data exata, mas fizemos uma transmissão na emissora de Kyokton e um gerente de assuntos acadêmicos da prisão de Suwon ouviu e me ligou. Essa foi a primeira vez que fui chamado para ir à prisão. Fui conversar com o gerente de assuntos acadêmicos e ele me pediu para fazer um estudo bíblico na prisão de Suwon. A partir de então, reuni presos todas as segundas-feiras, à tarde, e ensinei por várias horas. Muitos dos assassinos e criminosos receberam o perdão dos pecados. Entre eles, existem alguns evangelistas que estão pastoreando conosco agora. Alguns estão vivendo a vida de fé na igreja e outros deixaram de ir. Mas a maioria que nos encontrou mudou suas vidas para viver uma vida nova, e isso é muito agradável. De uma forma representativa, fizemos um filme chamado Aquele que Tornará um Grande Homem, e o personagem principal é o pastor Ki Sung-kim. Ele leu meu livro na prisão e estava preso por assassinato. Por isso, passou 16 anos na prisão.
Só que depois que ele leu meu livro, ele só pensava que quando saísse da prisão, ele escreveria uma carta para seu pai e depois de 16 anos iria cumprimentá-lo e que depois iria encontrar com os amigos. O que nós ensinamos principalmente é a fé e a educação emocional. Porque os jovens fazem coisas sem pensar e por isso muitos crimes acontecem. Então, primeiro ensinamos a pensar, segundo, a ter autocontrole e terceiro, ensinando como interagir uns com os outros. Isso ajuda muito na vida social. Por isso, da última vez, vieram 200 funcionários públicos quenianos para a Coreia como representantes. E nós demos a educação por algum tempo. Mais para frente, iremos educar os funcionários públicos e iniciar a educação para os alunos. Eu estou tão feliz de ver os criminosos mudarem da forma tão simples e boa. O cristianismo começou a ser anunciado fortemente pelo discípulo Policarpo, mas não depois de muito tempo. Mudou para interpretações erradas. Além disso, quando vemos a história do cristianismo, por várias vezes, quando surgia um precioso servo de Deus, o evangelho genuíno era estabelecido, porém logo se corrompia. Ideologias humanas e hoje, no mundo inteiro, temos muitos problemas no cristianismo. Se perguntamos para uma pessoa o motivo de acreditar em Jesus, respondem dizendo que é para serem perdoados dos seus pecados e irem para o reino de Deus. Mas, mesmo depois de 10, 20 anos, frequentando as igrejas, não tem certeza sobre a remissão dos seus pecados. Por isso, a maioria dos membros dizem que são pecadores. Os próprios pastores dizem que são pecadores. Se Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, mas ainda permanecemos pecadores, é afirmar que Jesus falhou na cruz. Mas quando lemos a Bíblia, é fato que pecamos e que cometemos maldades. Pelo sacrifício de Jesus na cruz ter remido todos os nossos pecados, o pecado foi remido. No começo, em 2017, em Nova York, convidamos 750 pastores de igrejas e eu preguei a palavra por uma semana. Fizemos também em Hong Kong e em muitos outros países, e a maioria dos pastores que participaram foram transformados por essas palavras e hoje estão vivendo uma nova vida. O mundo inteiro foi tocado. Mais de 1 bilhão de pessoas escutaram a nossa pregação. Por isso, há um tempo atrás fizemos um evento online na América do Sul, na África e na Índia, também nos Estados Unidos. Muitos pastores que participaram agradeceram e se alegraram. Encontraram uma mudança em seus corações. Assim, de tempos em tempos, o evangelho se corrompe e depois se renova. Depois, novamente se corrompe. Mas, se pregarmos essa verdade e os pastores se firmarem na fé perfeitamente, acredito que não há nada mais abençoado do que isso. Uma coisa surpreendente na nossa igreja
é que em muitos casos as mulheres começam a frequentar a nossa igreja, mas os maridos não são a favor. Passando o tempo, os maridos percebem as mudanças em suas esposas e, na maioria dos casos, o marido passa a viver uma vida espiritual junto com a sua esposa. Em 2020, por causa do coronavírus, preguei o evangelho e muitas emissoras pelo mundo transmitiram o nosso conteúdo. E muitos pastores estão, com alegria, nos acompanhando. Acho que logo logo o cristianismo no mundo irá passar por uma grande mudança. E por isso sou grato. Eu agradeço muito por ter gravado o documentário. Dessa vez eu fiquei muito grato ao diretor da Rede Brasil por fazer esse documentário. Mas, mais do que qualquer outra coisa, eu vivia uma vida escura e depois que me encontrei com Jesus, a minha vida foi transformada. Agradeço porque eu fico feliz. As pessoas que me encontro também podem ficar felizes. Agora eu tenho uma igreja grande, não tenho muitas dificuldades econômicas e com a publicação de livros e recebendo os direitos autorais, posso viver bem. Tudo isso é uma felicidade para mim. Eu vivia uma vida muito escura, mas depois que me encontrei com Jesus, eu vivi uma vida clara. Quando estou no púlpito pregando, olha, aquela pessoa era assim. E vendo que elas se libertaram da vida escura, eu fico muito feliz. Fazendo uma entrevista junto com a minha esposa em Gyeongbokgung, a minha esposa falou algo que nunca tinha falado antes. Por isso, fiquei muito feliz e agradecido. Quando eu vi as fotos que tiramos juntos, parecíamos tão felizes. Eu não tenho vontade de ser um presidente ou um ministro. O motivo de eu querer sempre fazer esse trabalho é que as pessoas são transformadas. Com essas histórias, e vendo as transformações dessas pessoas, eu fico muito feliz e grato. Todo mundo tem que passar pra lá. 아까 전에 저 친구가 eu corri
aquele abraço e disse: agora posso morrer! Já passou vários anos, mas ele ainda não me pagou o valor do pão que comprei para ele. Agora vou calcular os juros para cobrar ele. Tá lá, vou cobrar ele. Joaninha não, como é que fala? Vagalume, né? Fala pra ele explicar de novo. 다시 한번 설명해 주세요, cara. 이게 꽃이 좀 큰데. É, isso aqui é uma flor grande, né? 반딧불이라고 있어요. Mas tem aqueles vagalumes, 벌레가 né? 빛이 내는 빛. Sabe aquela 그걸 잡아 bichinho 여기 que 안에 ilumina? 넣어놓고 A gente colocava ali dentro. 묶어가지고 하면 밤에 비치고 fechava assim e saía essa nossa lanterninha. Aí colocava aqui e ficava brilhando, sabe? Criativo, né? 머리가 너무 좋네요, 목사님. 그렇게 그렇게 해서 반딧불이 참 많았어요. tinha muito vagalume naquela época. Muito bom. 운동해서.
눈빛